A experiência de se assistir um filme, seja na majestosa sala de cinema ou no conforto do sofá de sua sala, costuma durar em torno de 1 a 2 horas, onde somos levados a uma narrativa que pode conter elementos fantásticos ou mundanos, ambientes corriqueiros ou imaginários, que são habitados por personagens que criam identificação com o público, pelas semelhanças com pessoas comuns ou por suas exímias habilidades e conhecimento que os tornam singulares e excepcionais. Além disso, a experiência do cinema desperta emoções ao alcançarem nossos sentidos de maneira profunda. Uma trilha sonora bem composta pode nos emocionar. Efeitos sonoros bem colocados podem criar tensão e nos manter engajados. Efeitos especiais podem dar a ideia de destruição. Uma maquiagem bem feita pode tornar ferimentos e transformações físicas em algo crível. O figurino pode nos apresentar os costumes e tradições de uma época longínqua, e efeitos visuais podem tornar o impossível em algo que desafia a nossa suspensão de descrença. O mais curioso disso tudo é que quando estamos assistindo a uma obra cinematográfica, esses fatores acabam passando despercebidos, enquanto ficamos imersos na ambientação, na trama e nos personagens. No entanto, muitas das produções que levamos algumas horas para ver do começo ao fim levaram meses, se não anos, para serem concluídas, onde profissionais dos mais diversos ramos dedicaram seus esforços para dar ao produto o melhor resultado possível. Felizmente, com a popularização do formato home video entre as décadas de 90 e os anos 2000, fãs e entusiastas da sétima arte tiveram a oportunidade de ver por trás das câmeras todo o processo de produção de um filme, desde as fases de pré-produção, como o roteiro, storyboards e a escolha de localizações e seleção de elenco, passando pela produção, com as filmagens das cenas, a pós-produção, onde todo o material filmado é montado para se transformar em um filme, com a adição dos efeitos visuais, efeitos sonoros e a trilha sonora. E quando os filmes rompem barreiras e desafiam aquilo que é conhecido, o interesse do público em saber como os realizadores atingiram tais feitos se torna ainda maior. É por isso que os bastidores de obras como O Exterminador do Futuro 2, Jurassic Park e a trilogia Senhor dos Anéis são tão procurados. Além disso, outro filme lançado no icônico ano de 1999 representou um divisor de águas no cinema devido à sua mescla brilhante de tecnologia, filosofia e ação frenética, além de apresentar efeitos visuais revolucionários. Esse filme, como todos sabemos, foi Matrix, criado pelas Wachowski e que, assim como as mencionadas obras, também desperta a curiosidade de fãs e entusiastas sobre como o filme veio a se tornar uma obra-prima da ficção científica que continua influente até os dias de hoje. Nada melhor do que conhecer como o filme surgiu através de uma análise mais profunda sobre os principais elementos que compõem uma obra cinematográfica. Conceito e roteiro. Já tendo trabalhado nos roteiros de quadrinhos, como Ecto Kid e Hellraiser, as Wachowski conceberam a ideia de Matrix inicialmente no formato de HQs. Porém, quando fizeram seu primeiro roteiro para o cinema, que rendeu o thriller policial Assassinos, as irmãs decidiram migrar a ideia para a sétima arte. Além disso, ambas já eram grandes apreciadoras da literatura, da filosofia, da ficção científica, além de muitas outras mídias do entretenimento, como os videogames e animes. Todos esses fatores se tornaram inspiração para sua maior obra, sobretudo as animações Ghost in the Shell, Ninja Scroll e Akira. Em determinado momento, as Wachowski mostraram os filmes animados para o produtor Joel Silver, que conheceram durante a produção de Assassinos, alegando que desejavam levar aquilo para o cinema live action. Apesar da ideia promissora, Joel Silver sugeriu que as Wachowski desenvolvessem um longa-metragem antes, e assim elas criaram um suspense ligados pelo desejo, que agradou o público e a crítica pelo visual e pela construção do suspense, sendo assim sua porta de entrada definitiva no cinema. Após isso, elas escreveram um roteiro e apresentaram cenas e storyboards para os executivos da Warner, que deram um sinal verde para a produção, mas com mudanças no roteiro para torná-la mais palatável ao grande público, além de estabelecerem condições para controlar o tempo de produção e o orçamento. Escolha de elenco. Para viverem os personagens do universo de Matrix, não apenas nomes famosos foram cogitados, como também os atores escolhidos precisavam conhecer algumas das inspirações da trama, como a obra Simulacro e Simulação, do diretor Jean Baudrillard, além de passarem por um treinamento físico extenso para as cenas de ação. No papel de Neo, nomes como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Val Kilmer, Nicolas Cage, Johnny Depp e Will Smith foram sondados, mas todos rejeitaram por questões particulares, ficando o papel para Keanu Reeves, que vinha de uma carreira ascendente com o sucesso de Velocidade Máxima e que teria aqui o maior papel de sua carreira.
Para a Trinity, nomes como Sandra Bullock, Salma Hayek e Jada Pinkett Smith foram sondados, mas a rejeição das atrizes e a falta de química com Keanu levaram à contratação de Carrie-Anne Moss, uma atriz ainda iniciante, mas que impressionou os realizadores com a sua dedicação e versatilidade, alternando entre o lado mais feroz e humano da personagem. Para Morpheus, atores consagrados como Gary Oldman e Samuel L. Jackson estavam no páreo, mas o vencedor foi Lawrence Fishburne, que trouxe toda a sua autoridade e imponência para o papel de líder de Nabucodonosor. Dentre os membros de sua tripulação, o maior destaque é o ator Joey Pantoliano, como Cypher, que já tinha uma carreira consolidada, incluindo uma participação no filme de estreia das irmãs Wachowski. E por último, mas não menos importante, temos a contratação de Hugo Weaving para o papel do grande antagonista, o Agente Smith, que tinha como primeira escolha o ator francês Jean Reno. Porém, esse recusou a oferta em virtude da necessidade de ir para a Austrália em virtude das filmagens. Locações. Quando os conceitos iniciais foram apresentados aos executivos da Warner, ficou claro que se tratava de uma obra grande que necessitava de efeitos visuais até então inéditos e grandes cenários, o que, consequentemente, custaria valores elevados, algo que representaria um grande risco, ainda mais levando em conta que se tratavam de 2 jovens diretores em início de carreira. Em virtude disso, o cenário escolhido para criar o universo de Matrix foi Sydney, na Austrália, como forma de reduzir custos, o que resultou em filmagens feitas tanto nos grandes centros urbanos do país, quanto na construção de grandes sets para cenas de ação mais complexas, como toda a sequência do resgate do helicóptero e os momentos envolvendo Bullet Time. Cenas de ação. Como grandes fãs dos filmes de tiroteio estilizado de John Woo e do cinema Kung Fu popularizado por artistas marciais como Bruce Lee, Jackie Chan e Jet Li, as Wachowski decidiram convocar o mestre Wen Wuping, responsável pela coreografia do filme Lutar ou Morrer, estrelado por Jet Li, e que foi uma das principais inspirações para as cenas de luta de Matrix, incluindo a icônica provocação de Neo e Morpheus, chamando o adversário para a luta com um simples gesto de mão. Apesar de inicialmente relutante, Yuan Wuping enxergou o potencial no roteiro e aceitou o projeto, com a condição de treinar o elenco por meses para tornar as coreografias mais naturais e realistas. Em virtude disso, o elenco treinou ao longo de 6 meses, começando em outubro de 97 e concluindo em março de 98. Apesar do treinamento árduo, isso não impediu os atores de desenvolverem machucados, hematomas e fraturas, com alguns casos sendo mais graves, como Keanu Reeves, que teve um problema no pescoço, e Hugo Weaving, que precisou fazer uma cirurgia na perna. Felizmente, a produção atrasou as filmagens o máximo possível para os atores se recuperarem, e o resultado das coreografias e treinamento é perceptível em tela. Efeitos visuais. Além do roteiro que envolve religião, filosofia e inteligência artificial, somado às cenas de ação estilizadas, um dos aspectos mais chamativos de Matrix está em seus efeitos visuais revolucionários. Sob a supervisão de John Gaeta, o filme provou, tal como Jurassic Park fez anos atrás, que os efeitos visuais eram capazes de fazer o impossível e que poderiam ajudar os realizadores a colocarem suas ideias em prática, não servindo apenas como mero artifício estético. Além do uso inteligente da câmera lenta para realçar os efeitos de dano, como na cena da explosão do helicóptero na janela do prédio, as Wachowski e John Gaeta aperfeiçoaram um conceito que ficou conhecido como Bullet Time, onde dezenas de câmeras foram colocadas em um set criado em tela verde que gravaria a posição e os movimentos dos atores em todos os ângulos possíveis para criar um efeito onde o tempo passaria de maneira mais lenta, permitindo assim explorar as ondas sonoras provocadas pelos disparos das balas. Graças a isso, o público se viu maravilhado com as já icônicas cenas de Trinity saltando em pleno ar e golpeando o policial, de Neo desviando das balas disparadas pelo agente, de Smith e Neo trocando tiros no metrô e o grande despertar do escolhido, parando as balas com a força do pensamento. Lançamento e repercussão. Com as filmagens concluídas, os efeitos visuais prontos e a trilha sonora composta por Don Davis, a pós-produção de Matrix foi encerrada, e o filme chegou aos cinemas no dia 31 de março de 1999, atraindo a atenção mundial devido à sua trama provocativa, personagens memoráveis, cenas de ação diferentes de tudo que já havia sido visto e efeitos visuais inovadores. Mesmo com uma classificação indicativa na época para maiores de 18 anos, o filme foi um sucesso absoluto de crítica e nas bilheterias, arrecadando quase 467 milhões de dólares contra um orçamento de 63 milhões. Além disso, o filme conquistou inúmeros prêmios, incluindo o Oscar, que na edição de 2000 conferiu ao título as premiações nas 4 categorias que concorreu, sendo elas melhor montagem, som, edição de som e efeitos visuais, batendo favoritos da época nessas categorias como Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma.
Infelizmente, o filme surgiu em uma época onde o Oscar ainda era mais tradicionalista do que nos tempos atuais, não conseguindo assim indicações em categorias merecidas, como a de melhor direção e roteiro original para os Wachowski, além de melhor filme. Porém, sua influência segue forte mesmo 20 anos depois, sendo um dos filmes mais importantes de sua era. Legado. Com o sucesso de público e crítica, as Wachowski decidiram expandir a Matrix em uma franquia de sucesso, que culminaria no ano de 2003, onde tivemos os lançamentos das sequências Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, da série antológica de animação japonesa Animatrix e do jogo Enter the Matrix. Além disso, tivemos o lançamento de 3 volumes de quadrinhos no site oficial, escritos por diversos profissionais do ramo e que ganharam versões físicas para venda posteriormente. Já em 2005, tivemos mais lançamentos nos games, com The Matrix Path of New e The Matrix Online, projeto ambicioso dos MMORPGs que durou até 2009. Após um hiato de mais de uma década, Matrix retornou aos cinemas com o lançamento de Matrix Resurrections, que trouxe apenas Lana Wachowski para a produção e que deu um novo direcionamento não apenas para a história, mas também para os personagens. Além de render uma franquia bilionária, Matrix também se tornou uma inspiração para diversas obras nos mais diversos segmentos, que utilizaram recursos como bullet time para cenas de ação estilizadas, como visto nos filmes Equilibrium e Mandando Bala, ou na série de games Max Payne. Trata-se de uma obra atemporal e inovadora que ajudou a romper os limites do que era possível no ramo do entretenimento, abrindo assim a mente de todos que presenciaram a obra em seu lançamento, e até mesmo hoje em dia. Além da experiência de assistir Matrix continuar gratificante, ter acesso aos detalhes sobre como essa grande obra ganhou vida é igualmente satisfatória. E mesmo que os anos passem, sempre teremos novas gerações fazendo o mesmo questionamento. O que é a Matrix?